Deus que Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe amanhã o que vai acontecer com você. Ele sabe daqui 15 anos o que vai acontecer com você. Ele sabe daqui 1000 anos o que vai acontecer. É por isso que 1000 anos para Deus é como? Um dia. É um dia. E um dia? Porque Deus, por que essa palavra está dizendo isso? Porque Deus não está preso ao nosso tempo. Saiba de uma coisa, eu e você, nós temos um passado e esse presente. Deus tem o nosso futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de Deus criar o homem, Pedro disse que Deus, na sua onisciência, no seu pensamento, porque quando Deus gera no pensamento, pode ter certeza, ele vai trabalhar para acontecer. É por isso que quando ele cria o homem, ele não cria o homem fazendo. Ele vai criar o homem lá depois, mas em primeiro lugar ele diz, façamos aonde? Na minha mente. Surgiu uma ideia em mim. Eu tive uma ideia de criar um ser, um personagem. Algo dentro de mim nasceu, cresceu. Eu tive uma ideia, uma iluminação. Antes de Deus descer, criar um homem do pó da terra, como alguns teólogos dizem, fazer um bonequinho, Deus teve uma ideia do homem. Aleluia. Alguns acreditam que quando Deus, antes de fazer o sol, Ele pensou no sol. Deus, antes de fazer a lua, Ele pensou na lua. Deus, antes de fazer a terra, Ele pensou na terra. Deus, antes de fazermos, Ele já tinha feito Eva e Adão e Eva. A sua imagem e a sua semelhança. Deus pensou. Quando Ele pensa, Ele vê, pela sua onisciência, o homem caindo. Quando ele assiste o homem caindo, ele mais tem uma ideia. O ser que eu vou criar vai cair. E como o salário do pecado é a morte, ele vai deixar de existir? Já sei. Eu preparo a providência para levantá-lo. Aí Pedro escreve dizendo que antes da fundação do mundo, o Senhor havia preparado o cordeiro. Aleluia. E esse cordeiro vai aparecer como figura na história do homem. Vai aparecer no fio da meada da história. O Senhor sempre usando animais como figura, como tipologia do cordeiro que seria o seu filho. Usa Isaac como figura do sacrifício. Vocês conhecem a história, você vê Deus cuidando de todo o traçado da história do homem. E interessante, como eu estava dizendo, Deus procura o homem. É Deus que procura o homem. Saiba de uma coisa, foi Deus que te procurou e te encontrou. Aleluia. Foi Deus. Amém, Deus. Porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Lembra da palavra inexistência? Por que você existe? Por que você existe? Glória ao Senhor. Porque na onisciência de Deus, que criou, imaginou o cordeiro, há 2000 anos atrás, esse cordeiro já expiou os nossos pecados. Arrancou os nossos pecados. Aniquilou os nossos pecados. Nosso irmão Daniel aqui leu Romanos capítulo 8, verso 31. Por quê? Porque não tem mais, irmão. Não tem mais nada que nos culpe. Glória a Deus. Que nos atormente. Sim, Não tem mais nada. Ah, pastor, eu estou fraco, não consigo caminhar, não consegue porque você não quer. Mas o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. É nós que pedimos a obra de Deus, está em nós. Está em nós. O diabo, sabe como eu vejo o diabo na Bíblia? Eu vejo o diabo como servo de Deus, executando a vontade de Deus, porque ele é um ser dominado por Deus, ele não é nada. Mas Deus colocou em nós livre-arbítrio de escolha. Eu decido, eu quero Deus ou eu não quero Deus. O Milton foi muito feliz aqui na sua colocação, dizendo que o inferno está destinado a nós, porque o homem pecou, o homem não era para existir. O inferno não foi criado para o homem, não foi nem criado para nada. Nasceu por causa de rebelde. Nós estávamos no estado de rebelião com o inferno, mas agora nós estamos no estado de obediência para com Cristo, e nós precisamos voltar para isso. Ah, mas eu estou tão ruim, tão fraquinho, esquenta não. Todos nós estamos nesse mesmo estado de fraqueza. Sabe que eu glorifico a Deus e eu quero ser fraco mesmo? Porque na fraqueza do meu ser não tem arrogância, não tem orgulho. Na fraqueza do meu ser só pode brotar humildade. Sabe por quê? Porque é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É através da minha fraqueza.
para que eu possa entender o que é a obra, o que é a obra da expiação. O que realmente Cristo fez na minha vida, o que Cristo fez na sua vida, fazendo você existir e um dia passar a existir de uma forma eterna na eternidade com Deus. Aleluia. E sabe que eu percebo? Que o homem se tornou tão materialista que o céu não é mais interessante para muitos cristãos. Que o céu não salta mais os olhos. Por quê? Porque as mensagens pregadas são reino de terra, reino terreno, repartição geográfica. As pessoas não querem mais o céu. Por quê? Porque o ser humano, ele nasce e ele não quer. Ele pensa que ele vai virar uma rocha, um fragmento de pedra, que não vai um dia morrer. Nós estamos caminhando para a morte. Eu estou com 39 anos de idade. Eu sinto coisas no meu corpo com 15, 18 anos eu não sentia. A casa está sofrendo ruínas. A casa está desmoronando. O teto está trincando. As colunas estão balançando. Os moedores estão caindo. Eu estou entrando em detrimento. Por isso que cada dia eu coloco uma pecinha de roupa dentro da minha mala. Por isso que cada dia eu coloco uma pecinha de roupa na minha bagagem. Eu estou falando no sentido espiritual. A cada dia eu preparo a minha bagagem. Por quê? Porque por mais que a casa sofra ruína, mas eu estou de mala pronta para a casa do meu pai. Aleluia! Aleluia! Na terra não tem segurança. Na terra é caos e destruição, porque uma vez que o homem pecou, a terra se tornou maldita. O homem trabalhava na terra, mas a terra era favorável a ele. Quando ele pega, ele tem que trabalhar com a terra, porque a terra não é mais favorável a ele. A terra se torna maldita. Jesus diz que, antes dele ser crucificado, na véspera da sua crucificação, ele fala que o sangue de Abel clama até o sangue de Zacarias, que foi morto no altar. Por que Jesus disse isso? Porque todo o sangue do homem que cai na terra, ele cai gritando: me vinga, me vinga, me vinga, me vinga. Todo o sangue. Nesse momento tem muitas pessoas morrendo, baleadas, esfaqueadas, overdose, com álcool, um monte de situação. Tem crianças morrendo, milhares delas. Tem jovens morrendo, se matando, em todos os lugares dessa terra. E o sangue deles cai na terra. Principalmente daqueles que são assassinados. O sangue deles, quando bate na terra, já pede vingança. Você vai ver no livro do Apocalipse, almas no altar, debaixo do altar de Deus, com palma na mão, dizendo o quê? Vingança. Clamando, vingança. Vinga, até quando o Senhor não irá nos vingar? Por quê? Porque o homem pede vingança. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é crucificado, e ele agora vem a morrer, o que acontece? O sangue de Jesus é espargido, derramado. Há trevas na terra, 3 horas de treva, tribulação. Por quê? Porque Deus estava descendo para vingar. Porque o sangue de Abel estava clamando: me vinga, me mataram, me vinga, me assassinaram, me vinga. E o sangue daqueles que morreram gritavam por vingança: me vinga, me vinga, me vinga. Aleluia. E o grito chegava no céu. Deus manda as trevas. Por quê? Porque as trevas começam a tomar conta do globo terreno, terrestre. E se não bastasse isso, agora estão matando o Filho de Deus. Está derramando o sangue do Cordeiro. Mas mal sabia aqueles sacerdotes, e mal sabia o inferno, que aquele sangue tinha que ser derramado para calar o sangue daqueles homens que gritavam: me vinga, me vinga, me vinga. Quando o sangue de Jesus está caindo, e no último suspiro ele olha para o Pai e diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. A palavra grega para aquela palavra é tetelestai, ou seja, está consumado, está assinado, o documento está assinado. Eu assino com o meu sangue, o sangue dele se cala, e o sangue do Senhor abre acesso para aqueles que se arrependeram. Oh, glória. Vocês estão entendendo? Aleluia. Bendito Senhor. Posso fazer essa batida depois? Aleluia. Estão compreendendo o que Deus quer fazer com a nossa mente? Assimilando o que Cristo fez por nós. A riqueza da sua glória.
Nós escapamos, irmão, foi da ira, não foi da ira do inferno. Nós não escapamos da ira do diabo. Nós não escapamos da ira dos homens. Nós escapamos da ira de Deus. Deus está virado conosco. E ninguém prega mais isso. As pessoas não têm mais temor no coração. As pessoas não têm. Amado, nós precisamos voltar para Deus e é com medo dele. Porque o temor, a palavra temor, começou a ser mal interpretada nas nossas igrejas. Eu estava dizendo na igreja do Ferreira, lá em São Paulo, que quando dizia, olha, nós temos que temer a Deus, eu perguntava para os meus mestres, o que é temer a Deus? Eles diziam, temer é reverenciar a Deus, é respeitar a Deus. E eu fui estudando a Bíblia, estudando, e eu descobri que nós relaxamos com isso. Não reverenciamos mais a Deus. Nós éramos mais fiéis quando era católico às imagens de escultura. Nós éramos mais fiéis às drogas. A droga nós se prostrávamos diante dela. A bebida nós se prostrávamos diante dela. Nós éramos fiéis todo dia. Era fiel. Nós éramos criminosos fiéis. Fazíamos com intensidade, nos entregávamos para a maldade. Parece que a pior coisa que acontece na vida do ser humano é quando ele se converte. Ele fica relaxado. Tem mulheres, eu conheço mulheres que não gostavam de falar da vida de ninguém antes de se converter. Era pecador em muitas coisas, mas não era fofoqueira. Se converteu, virou crente e ficou fofoqueira. É como se, não tem mais o que fazer, vamos falar da vida dos outros, vai. Misericórdia de Deus. Então nós precisamos voltar para Deus com medo dele. Para quando esse medo brotar no nosso coração, aí nós vamos ficar no amor. Porque no medo nós vamos descobrir o amor dele. E vamos raciocinar, peraí, de onde eu vim? Porque eu estava correndo de Deus, sabe por quê? Porque Deus corria atrás da raça humana com ira dele. Vai ver lá em Gênesis? Me arrependo de ter criado o homem. Mas toda vez que esse ser que pecava, sabe o que Deus dizia para ele quando ele se arrependia? Meu filho, porque o que nos faz